Você vai a palavra de Deus. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: a ministração é a mesma. Você vai agora o movimento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Honras e glórias ao Deus que fez o céu e a terra e que nos fez assim compreender a sua palavra através da leitura da letra e da revelação pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se estamos vivificados a cada dia, entendendo a cada dia os mantos sagrados da palavra de Deus, é porque nós ainda estamos indo pelo o Espírito de Deus. E vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, dentro de um tema de mensagem que é: a ministração é a mesma, não mudou. Os homens por aí que estão mudando, mas vamos ao que nos interessa, dizendo assim: o tema de mensagem é: a ministração é a mesma. E nós vamos ler aqui em Salmos 119, do versículo 65 ao 72, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos 119, do versículo 65 ao 72, que diz assim: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, e ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossar-lhe-ei o coração como a gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Melhor é para mim a tua lei, que venha da tua boca, do que as inúmeras riquezas de ouro e prata que existe neste mundo. Você vai agora o movimento da palavra. Aleluia, glórias a Deus. Eu digo para você uma coisa: a pregação do Evangelho não mudou. A ministração, ela é a mesma. Às vezes somos nós que passamos por desapercebido. Pensamos que é coisa nova na área, mas não é coisa nova na área. Já é coisa antiga que já estava na área há muito tempo. Mas faltou-se dedicação e reverência para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é desde tempos passados, que o Senhor assim tem colocado a sua palavra como bússola, para que nós venhamos a se espelhar, para que nós venhamos a ler, a buscar homens e mulheres que nasceram sobre a face da terra, que tentaram destruir esta palavra, foram destruídos por Deus. Mas o porquê de que eles foram destruídos, irmão? Foram porque tentaram contra a palavra do Deus que fez o céu e a terra. E uma vez o nosso Deus deixando a sua palavra escrito para todos nós, ninguém pode assim tentar destruí-la. Antes tão somente se reverenciar para ela, ler a sua palavra para compreender quem é este Deus e o porquê de que ele tem negócio em nossa vida, nesta vida existente. Eu entendo que uma vez chamado por Deus, Deus tem um propósito, coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas entendemos que a ministração é a mesma, para que nós
venhamos a entender que a autoridade da palavra de Deus, ela não é tirada do nosso meio. Antes, tão somente, temos que buscar de todo o coração, para que o Senhor assim venha revelar aquilo que Ele tem para nos mostrar. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava a palavra de Deus, Ele ensinava com autoridade. Não como os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus, eles pregavam uma coisa e vivia outra. Jesus não, pregava e vivia, ensinava e ainda mostrava o caminho. Então entendemos que a palavra do Senhor, ela não mudou. São os homens que estão mudando. A ministração, ela não pode sair do nosso meio, porque uma vez ela saindo do nosso meio, consequentemente vai haver destruição para a vida de todos os homens. Porque uma vez, quando um povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, é uma pura verdade. E lendo na íntegra da palavra, quando diz faltou conhecimento, não é que faltou conhecimento do jornal O Dia, não é que faltou o conhecimento da Tititi, não é que faltou o conhecimento da novela, não é que faltou o conhecimento dos globos terrenos da face da terra, mas é o conhecimento da palavra de Deus, que além de mostrar que Deus conhece até o cabelo de nossa cabeça, que estão todos contados, e as estrelas dos céus, cada uma Ele chama pelo nome. A palavra do Senhor é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Aleluia, glórias a Deus. Nesta tarde Deus vai trovejar a sua palavra e vai falar conosco do jeito que Ele tem que falar, porque quando o Senhor assim, Ele vem para trovejar a sua palavra, Ele vem para mostrar o caminho, que trovejando a verdade, nós venhamos a entrar no caminho de Deus. Deus do céu, é hoje. Mas vamos lá. A Bíblia diz que o salmista, ele ficou alegre aqui no versículo 65, que já diz assim: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Entendemos que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e cada um dos profetas e levitas e todos aqueles que foram chamados por Deus, eles falavam sempre: Senhor, segundo a tua palavra. Deus, a ministração é a mesma. Senhor, ela não mudou. E por causa de que os homens estão mudando? Jesus Cristo também falou, advertindo que nem o tio seria tirado da lei, antes haveria todo o seu cumprimento, porque a ministração da palavra, ela tem que ser a mesma, e não podemos mudar. Autoridade e poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando Ele ia ensinar, Ele ensinava com autoridade, que até os capirotos ficavam doidos, tinha que se manifestar. E se a administração era a mesma, o porquê de que os escribas e os fariseus ensinavam e nada acontecia? O porquê de que os escribas e os fariseus, eles oravam e nada acontecia? Eu digo para você uma coisa: porque eles estavam pregando uma coisa e não estavam vivendo aquilo que pregava. Mas antes, chegando o Filho de Deus, que pregava, vivia, ensinava e estava no caminho da direita com Deus, quando pregou a palavra da verdade, até os céus se manifestou e Ele expulsou todos na hora. Nessa tarde, Deus vai trovejar a sua palavra. Maravilha dos céus. Imagine você lá nos céus e você querendo entrar pelos portões celestiais, e Deus olhando para você: eu vou deixar você entrar aqui por causa de quê? No teu nome eu profetizei, Senhor. No teu nome eu falei maravilhas. No teu nome eu curei os enfermos. No teu nome eu fiz tantas coisas. No teu nome eu fui até locutor de rádio. E agora o Senhor vai me rejeitar? E Deus vai falar: apartai-vos daqui, maldito.
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu digo para você uma coisa: de todas as coisas que nós estamos fazendo, temos que fazer com confirmação e com convicção daquilo que nós estamos fazendo. Ainda que a luta seja muito grande, ainda que a dor seja adversa, que você olhe, meu Deus, e agora? Ele vai estar lá dos céus te olhando. E uma coisa eu digo: Deus se cala, mas Ele não é cego. Ele vê tudo. Porque a sua palavra diz que os seus olhos é como chama de fogo, está contemplando os justos e os bons, e em breve nós vamos partir desta vida para outra e morar no céu de glória. Eu não posso dizer para você e enfeitar um evangelho aqui, dizendo que nós vamos viver eternamente sobre a face da terra. Nós temos um tempo determinado e contado por Deus, que desde o nosso 0 ano de idade até o dia que Ele permitir que nós vamos viver, e depois Ele vai nos recolher para a glória, para estar eternamente do lado dele nos céus. Porque se você pensa em viver para esta vida, é contigo mesmo. Viva nesta vida então. Muitos estão passando suas aflições, muitos estão passando os seus ventos, e eu estou incluído também. Muitos estão nas suas lutas, eu também estou incluído. Muitos estão passando pelo vale, também estou. Mas nenhum mal nos sucederá, e nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. E tudo que vier à nossa vida contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Porque o nosso Deus é aquele, irmão, que Ele nos leva até o limite. A Bíblia diz que Ele não dá luta e provação além do que nós possamos suportar. Deus, Ele tem um limite para cada um ser humano. Ele sabe até onde nos levar. Mas Ele manda vos dizer nesta tarde: não pare, não desista. Continue caminhando, porque não vai adiantar nada voltar atrás, não vai adiantar nada retroceder para o mundo, porque só vai perder tempo e vai ver que não ganhou, porque a melhor coisa que tem é continuar com a ministração da palavra, que é a mesma. E o miserável do quinto dos infernos, Satanás, ele anda tentando tirar isso do nosso meio, dizendo que não precisa mais falar isso, e nem tudo é o que está escrito. Deus, neste momento final, princípio de arrebatamento de igreja, vai levantar pregoeiros, vai levantar pregadoras, vai levantar crianças, jovens, e vai se cumprir o que está escrito, que no final dos tempos, os jovens e as crianças governarão, fazendo a obra de Deus. Uma coisa eu tenho para falar. A Bíblia diz que Eli estava com seus 2 filhos desviados, Ofni e Finéias. E Deus preparou o caminho levantando outro profeta, levantou Samuel. E uma coisa eu quero vos dizer: finais dos tempos, finais dos séculos, se prepare que Deus vai levantar você, se prepare que Deus vai te levantar, porque a ministração é a mesma, porque quando o sumo sacerdote perde a visão, Deus levanta você para profetizar. Aleluia, glórias a Deus. Nessa tarde é tarde de trovejar da palavra do Senhor. Maravilha dos céus, se este trovejar já te espanta, imagine quando chegar lá na glória, porque João Batista nos alertou dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. João Batista
ali, irmão, estava transformando um monte de cobra em serpente, estava transformando um monte de víboras, estava transformando um monte de víboras em ovelha, estava transformando um monte de cobra em cordeirinho. Sabe por causa de quê? Porque existiam muitas cobras ali naquela hora, pessoas que parecia ser, mas não era, parecia ser evangélica, mas não era. Então era necessário naquela hora se ter um arrependimento verdadeiro. Para isso João Batista estava ali naquela hora batizando e fazendo um monte de serpente virar ovelha, e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E eles olhavam: João Batista, como que a gente vira ovelha? É fácil, arrependa dos teus pecados, batize para o arrependimento, porque o rei já vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Hoje é dia, porque a ministração é a mesma, só cabe você de coração fazer aquilo que Deus tem te ordenado. Eu digo para você uma coisa: em tempos passados, chegando neste presente século e olhando o futuro mais à frente, se nós não venhamos a olhar a palavra do Senhor e a buscar nos estatutos de Deus, nós vamos começar a se conformar com as coisas deste mundo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que não caiais no laço de Satanás, sendo cego pelo Deus desse século, mas tenha nesta tarde visão de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nem eu estava preparado para este impacto todo, mas vamos continuar. A Bíblia diz no versículo 66 que diz: ensina-me, Senhor, o bom juízo e ciência, pois criei nos teus estatutos, nos teus mandamentos. O segredo é crer. Agora eu digo para você uma coisa: creu, se prepare, porque mesmo você não inventando, vai inventar do mesmo jeito, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Uma certa vez numa vigília, e ali naquela vigília, aquele itinerante pregador falou algo que me alimentou e me alegrou bastante. Ele dizia assim: não invente para que não vente, senão vai ventar para o vosso lado. Numa parte é uma pura verdade, mesmo também eu observando muito bem, mesmo você não inventando, vai ventar do mesmo jeito, porque colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Sabe por causa de quê? Porque você está em luta, você está em peleja, em momento em que você se põe à disposição para mostrar a palavra do Senhor, que a ministração é a mesma, muitos opositores vão se levantar. Satanás vai levantar muitos advogados dizendo que não é por esse jeito, que não é por este caminho, nem tudo é o que está escrito, mas a palavra do Senhor nos diz: não tirai nem o tio do livro desta profecia, para que não seja tirado a árvore da vida também da vossa presença. Muitos estão decaindo porque não tem meditado na palavra do Senhor. Decaído espiritualmente, não é que já se revelou, não, é que está na igreja mesmo e já está caído há muito tempo, que dizem até assim: não, irmão, cuidado com essas letras aí, não é por este o caminho. Eu digo para você: eu vou pela letra, mas também eu vou pelo Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E uma vez observando o que o profeta Amós falou, é uma pura verdade: como poderá dois andar juntos se não tiverem de acordo? Se eu tenho só a letra, eu morro; se eu tenho só o Espírito, eu vou suspirar. Então eu tenho que ter os dois, a letra e o Espírito, para estar firmado na rocha. Aleluia, glórias a Deus. Foram profetas que se levantaram com coragem para ministrar uma palavra que para muitos não valiam nada, mas aqueles que se entregavam de coração, Deus revelava até o oculto e escondido. Ainda que eles estivessem passando pelas trevas, o Senhor seria sua luz. Ainda que o inimigo tentasse entrar na frente, mas o Senhor abria caminho, 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, e as pragas que estavam tentando chegar à tenda, o Senhor jogava por terra e dava vitória ao seu povo. Mas por causa de quê? Ensina-me bom juízo e ciência, pois crer nos teus mandamentos é crer nos mandamentos de Deus.
O que alimenta a nossa alma é a palavra do Senhor. Não adianta você tentar alimentar a tua alma com esses movimentos da vida, porque o que vai alimentar a nossa alma é você ouvir a palavra de Deus, você escutar bons pregadores, você escutar bons ensinamentos. Eu digo para você uma coisa: escute, o recado é bom, o remédio é ótimo e a receita vai sair agora. Desceu um fax do céu aqui, vamos imprimir agora, só que essa imprimição vai ser rápida e ligeira. Eu digo para você uma coisa: se a ministração é a mesma e a palavra do Senhor não mudou, o porquê de que os homens estão mudando? Eu digo para você o porquê de quê? É porque aquilo que eles estão mudando estão enquadrados na sua palavra. Eles estão enquadrados na palavra do Senhor. E teve um detalhe uma vez que o seu presidente falou, e é interessante: se eles rejeitam o que está escrito para liberar algumas coisas em nosso meio, é porque nunca amaram suas esposas. E é uma pura verdade, porque aqueles que amam suas esposas, eles olham para ela como as mulheres santas de Deus, que conhecem também a palavra da verdade. Diga: não fique calada, mas profetize, porque as mulheres também guerreiam pelas coisas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O fax vem vindo assim, a gente vai imprimindo, mas vamos lá, tem mais. Mas se a ministração é a mesma e não mudou, o porquê de que eles estão tentando mudar? O porquê de que eles estão falando não, que não é assim, que não pode ir por esse lado? E o porquê de que eles dizem não, vai fazer um seminário que você vai aprender a pregar melhor? Eu digo para você uma coisa: não é ruim você ser seminarista. Não é ruim você estudar um seminário, porque eu cheguei a estudar e me formei também, e isso não me matou espiritualmente, e não fez eu invalidar a palavra do Senhor. Mas o ruim é você fazer e você ficar morto, você ficar frio, tentar desfazer da palavra do Senhor aquilo que nos tirou do mundo, nos colocou passos firmes para adorar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas irmão, tão morto, tem seminarista que faz e fica morto? Faz, fica mortinho. Aí tu vê essa confusão todinha que diz aí, nem tudo é o que está escrito. Toma cuidado, vigie. Vigie, porque o povo uma vez foi destruído, porque esqueceu a palavra de Deus. E se você for ver na íntegra, estava todos desviados. Estava sacerdote desviado, estava pastor, estava presbítero, estava bispo, estava profeta. Desviou geral. E era necessário até em tempos a jumenta levantar para profetizar, porque a coisa ficou muito séria. Então vigie. Aleluia, glórias a Deus. Mas que é isso, irmão? Você está se levantando contra sacerdote? Eu não, porque ainda existem aqueles que são renomados, ainda existem aqueles que são corajosos, que estão zelando pela palavra da verdade, que estão ministrando a palavra com ousadia, que se dedica verdadeiramente. Aqui mesmo na emissora de rádio você conhece alguns, como o pastor Ricardo Souza, que prega aqui a palavra do Senhor em sua programação Mensageiro do Rei. Aqui você ouve o presbítero Edson Santos, que também ministra aquela palavra com ousadia e com verdade, zelando pelas verdades de Deus, que você ouve também como o presbítero Fernando, evangelista Edson Wander e muitos outros que estão se dedicando pelas verdades de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tem mais, irmão, tem mais. Se eu for peneirar, aqueles que estão zelando pela palavra do Senhor são muitos. Existem aqueles corajosos que não deram o braço a torcer ainda e que estão pregando a verdade, estão indo até o fim, cumprindo o ídolo de Jesus. E eu sou aqui cria deles, porque estando perto de quem conhece a palavra, fica conhecido também. Agora, se tu ficar perto deste homem morto aí seco, que não quer saber nada de Deus, tu vai morrer. Prega a verdade para ele ou sai de perto, porque Deus quer te avivar nessa tarde. Aleluia, glórias a Deus. Quantas e quantas vezes, irmão, chegaram para mim e falaram assim: irmão, você está puxando de fulano de cicrano. E eu olhava assim para esses camaradas: estou puxando de quem?
Que negócio é esse, rapaz? Que evangelho é esse que tu aprendeu? É o evangelho de Satanás. Porque você não sabe, agora o diabo está inventando moda. Porque agora já não é mais centro de macumba. Agora é igreja de Satanás. Então tu vigie, porque se esquecer dos mandamentos de Deus, tu vai acabar congregando lá. Vigie, toma uma posição e começa a pregar a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E tem uns que pensam que o povo é marionete, que pensam que o povo é ping-pong. Não, eu não vou, porque se o povo quiser que me siga. Você é Jesus por acaso? Você está lá para apacentar, para ensinar. O povo tem que seguir a Jesus. Não se espere em ninguém, irmão. Se espere em Jesus Cristo. Faça assim o seguinte: ouça bons pregadores. Eles dizem por aí, não precisa mais ouvir, porque nem tudo é o que está aqui, porque já desviou. Quando entra por esse caminho, ou já desviou, ou está perto de desviar, vigie também! Porque se não vigiar, irmão, o negócio fica sério. O negócio fica, porque nessa tarde, hoje Deus está trovejando assim como todos os dias, mas Ele está trovejando de um jeito diferente! Aleluia, glórias a Deus. Hoje a giripoca está piando, mas vamos lá então, continuando. A ministração é a mesma, mas o porquê de que o irmão está ministrando dentro deste tema de mensagem? É porque ela não mudou. Ela não mudou. Ela continua em validade em nosso meio. A Bíblia diz que Noé foi conhecido como pregoeiro da justiça. Ele começou a pregoar e a dizer: o dilúvio vai acontecer, arrependei-vos. E aquele povo daquela época não quiseram se arrepender. Antes de mais nada, andaram nos seus próprios caminhos e pereceram. A Bíblia também diz que a cidade de Sodoma e Gomorra foi advertida. Ela foi avisada primeiro, mas eles também não quiseram ouvir. E desceu fogo do céu e destruiu aquela cidade. A Bíblia diz que também uma vez o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e o povo começou a andar por caminhos errados. A Bíblia diz também que o homem tão somente que era sacerdote, mas de repente saiu do caminho por causa das finanças desta vida e tão somente se desviou por causa de uma oferta maior. A Bíblia diz que ele ia fazer o povo de Israel pecar, e após ele indo fazer o povo de Israel pecar, não tinha pregador, não tinha sacerdote, não tinha ninguém naquela hora para pregar a palavra. Deus levantou a jumenta e profetizou através da bichinha. Aleluia, glórias a Deus. O nosso Deus, irmão, quando Ele quer fazer, Ele faz as coisas sobrenaturais nos âmbitos do Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Deus falou para o peixe vomita Jonas, o peixe não era doido, irmão, de falar que não, que senão ele ia virar sardinha. Então manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele vomitou a Jonas, vomitando a Jonas em Nínive, e Jonas foi pregar. A Bíblia diz que Deus falou com as corvinhas: minhas filhas, vão lá e alimenta Elias. Vai lá e alimenta Elias, que ele está com fome. Elas não eram boba nem nada, senão ia virar frango assado. Então tão somente elas foram lá e levaram o alimento para Elias. A Bíblia diz que tão somente Elias também na mesma situação. Ele estava lá na caverna e Deus falou para os anjos: anjos, vai lá e leva os alimentos. Creio eu, irmão, que foram os mesmos anjos que quando Jesus passou na peleja final, pregando a ministração da palavra que era a mesma, os anjos desceu dos céus e os alimentou naquela hora. Tem certa situação na minha vida e na tua vida que nem homem nem ninguém pode nos ajudar, mas só o próprio Deus, que Ele assim bota os anjos para pelejar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Existem aqueles que ainda estão pelejando até o fim, estão pregando a palavra da verdade. As pessoas olham para você e não dão nada. As pessoas olham para você e dizem até assim: isso aí não vai passar de porteiro. Mas eu digo para você uma coisa: nessa tarde você vai atravessar a portaria com tudo e vai chegar ao ministério e vai profetizar da glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Muitos homens se levantaram com ousadias. Eu digo para você uma coisa: vamos entrar aqui num argumento que diz assim: Senhor, Tu és bom e abençoador, e ensina os Teus estatutos.
Ele é bom e abençoador, e ensina todos os teus estatutos. Ele nos ensina a cada dia os teus estatutos. Eu digo para você uma coisa, irmão, de coração. Eu nunca quis ser cristão. Eu nunca quis ser evangélico. Ninguém nunca disse para mim. Eu nunca cheguei a ter esse conhecimento pleno. Mas se Deus me tirou lá do mundo para estar na sua casa, foi para fazer alguma coisa para Ele. Foi para pregar o evangelho. Foi para dar testemunho. Foi para ser diferente. E para falar para você que Deus tem vitória em sua vida. Queira Satanás ou não, mas Deus vai te abençoar. Aleluia, glórias a Deus, porque está escrito aqui: tu és bom e abençoador, e ensina os teus estatutos. É hoje é dia, Deus está trovejando a sua palavra. Pode se levantar espiritualmente que Deus vai falar contigo. Porque é melhor, irmão. É melhor você se despertar agora do que você acordar no inferno. Meu Deus, misericórdia, que é isso, irmão? Não precisa falar tanto assim do inferno e do céu? É verdade. Você está na terra. Só tem duas coisas a decidir: ou ir para os céus, ou ir para o inferno. Ou servir a Deus, ou servir a Satanás. Não existe três. Não sirvo nem a um e nem a outro. Somos nós que temos que decidir. Deus está lá no céu, só espera. Se você decidir servir a Ele, aí Ele te põe na escola, irmão. Entrar nessa escola de Deus, meu Deus do céu, não quero nem te falar. Mas é coisa boa, é coisa boa. É coisa boa. Entrou na escola de Deus, tu faz até pré-vestibular para poder entrar para a faculdade. Deus te prepara para poder te levar às nações. Aleluia, glórias a Deus. Eu fico muito grato e alegre que tem pessoas ainda que sabem dar palavra de ânimo para que nós venhamos a continuar a pregando a palavra da verdade. Porque chega tempos que a gente chega a Jesus, negócio estreitou, e agora? Vou para a caverna. E Jesus fala: não, segura mais um pouco. Aí a gente acaba encontrando alguns renovados na vida, alguns que ainda estão corajosos, prontos para dar palavra de ânimo. E a gente começa a conversar, começa a desabafar e começa a falar: meu Deus, não está dando mais. E a pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus diz assim: continue, não pare. A peleja tem sido grande, mas maior é a vitória. Maior é a vitória. Eu digo para você uma coisa: quantas e quantas vezes na vida, estando um pouco cabisbaixo, estando um pouco triste, escutava uma pregação e aquela pregação levantava o meu astral. Quantas e quantas vezes, querendo até parar, que eu também não vou ser hipócrita, que a gente também não é super-homem, a gente é ser humano, a gente tem tendência à fraqueza também. Tem gente que parece um super crente, não acontece nada com ele. E aí é esses que são os perigos, que aí começa a julgar um ou outro. Aí ele já sabe quem vai para o inferno, sabe? Aquele vai para o inferno, aquele vai para o céu. Aí que ele olha segundo a aparência, ele é até chamado, é até escolhido. É que nem Samuel. Deus falou para ele assim: Samuel, vai lá e unge Davi. Não, quer dizer, vai lá e unge um dos filhos de Jessé. Deus não falou nem quem era o nome. Mas, irmão, lendo a Bíblia, eu observei que Deus conhece a gente e chama pelo nome. Por causa de que ele não revelou a Samuel o nome de Davi? Não, ficou quieto. Deus ficou quieto e falou: Samuel, vai lá e unge um lá do filho de Jessé a rei. Aí Samuel foi todo bobo, foi lá. Samuel passou na prova com Deus e viu segundo a aparência. Então somente olhou para um, olhou para outro, olhou para um, olhou para outro e foi ungir. E Deus falou: não são nenhum deles. Mas que é isso, Senhor? Todos lindos e formosos, não são esses? E Deus bradou e disse: Samuel, você vê segundo a aparência, mas eu contemplo o que está no coração. Não são esses, Samuel. E Samuel falou para Jessé, dizendo: Jessé, tem mais alguém?
E Jessé olhou, tem o menor, ele está no campo cuidando das ovelhas. Aquele que é fiel, fiel mesmo, ele cuida das ovelhas. Ele prega a verdade mesmo, prega a palavra com ousadia. Ele não vem com cobrança de homens, mas vem com a cobrança de Deus, mostrando a palavra da verdade. Eu digo para você uma coisa, a ministração é a mesma, e vem mais aí. Porque a Bíblia diz assim, versículo 69, os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos. E aqui fica um recado para os fofoqueiros, e tem muito, essa profissão aí, ó, como é que é? Fofoqueiro dos profissionais, FDO, fofoqueiro dos profissionais, tem muito, que procura saber da minha e da tua vida para querer entregar, para poder crescer de cargo. Eu digo para você uma coisa, quer crescer espiritualmente, vá saber da vida de Jesus, deixa a vida dos outros. Se você não pode ajudar, também não vai atrapalhar. Se você não pode ajudar, também não espalhe, porque quem não é contra nós é por nós. E isso não é diferente. Essas coisas não são de agora, porque observando a palavra do Senhor, isso vem de tempos passados. Mas só que nós temos que resistir até o fim. Deus não tem culpa das falhas dos homens. Jesus Cristo não tem culpa se os homens decepcionam. O Espírito Santo não tem culpa se muitos deixam a desejar. E nem o anjo do Senhor, não jogue também a culpa para ele, porque ele está a serviço para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Não procure pretexto para ir para o mundo, ou se já foi, procure retornar a voltar. Bote o teu joelho no chão, ora a Deus que ele lá dos céus contemplará e vai te dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. Após chegar lá nos céus, entrando dentro dos portões celestiais, e vamos olhar aqueles que estão à direita, e conhecendo logo de cara aquele quem? Ageu, o que profetizou e disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Ageu virando mostra, ali está Miqueias, que profetizou dizendo, ainda que vocês andassem pelas trevas, o Senhor seria a luz. O Miqueias vira e diz, ali está Amós, que profetizou dizendo, poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo. Ali está Jó, que profetizou também dizendo, por certo Deus se levantará e julgará a nossa causa. Ali está Malaquias, que também profetizou dizendo, poderão, quer dizer, e ali está Malaquias, que também disse dizendo assim, que nos últimos tempos nós iríamos saber daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, do justo e dos ímpios. E mais à frente também nós vamos ver aqueles três que assim foram jogados na fornalha e antes falaram para o rei, rei, você pode fazer qualquer coisa contra a nossa vida, mas nós não vamos se prostrar perante ti. Aleluia, glórias a Deus. E mais à frente nós vamos ver quem? Maria, a mãe de Jesus. E ela tão somente falando e se explicando, porque esses homens falaram aí na terra, eu não deixei nada escrito assim, porque eu não sou a mãe de Deus. Antes eu disse para todos eles dizendo, fazei tudo quanto ele vos disser, porque até eu necessitei de um Salvador, e cheguei aqui porque aceitei o meu filho Jesus. E mais à frente Maria vira e mostra a Isabel. Isabel com um sorriso colgate, olhando assim e falando, ali está o meu filho João. Perdeu a cabeça lá embaixo, falando a verdade e mostrando que a ministração é a mesma, mas hoje ele está aqui de cabeça e tudo, para dar glória ao Deus que fez o céu e a terra. Aleluia, glórias a Deus.
Porque a Bíblia diz que lá no céu nós vamos se confraternizar, nós vamos conhecer lá os nossos irmãos, mas a Bíblia tão somente diz que antes da confraternizações entre os irmãos lá nos céus que foram salvos, Deus vai trazer o seu lencinho da eternidade e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque perseveramos até o fim, mostrando que a ministração é a mesma da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso eu digo para você, de tudo que você veja na vida, busque sempre na palavra do Senhor, para saber se aquilo se sucede do que está escrito, porque os mandamentos de Deus estão vendo cumprimento, tudo aquilo que Deus deixou escrito está se cumprindo, e tudo já nos mostra que Jesus Cristo vem aí para buscar aqueles que perseveraram até o fim. Aleluia, glórias a Deus. Pois no versículo 70 diz assim: engrossa-lhes o coração como a gordura, mas eu me alegro na tua lei. Os homens procuravam se alegrar na gordura desta vida, mas o salmista não, procurava se alegrar nos estatutos e na lei de Deus. Ele sabia que não existia esperança para o homem e para a mulher se não buscasse em Deus, porque Deus é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. O mundo aparentemente parece que tem alguma coisa para oferecer, mas eu digo para você que não tem nada para oferecer. Aparentemente parece que tem, mas não tem. Versículos 71 e 72, para fazer o fechamento, diz assim: e foi-me bom ter afligido, para que aprendeste os teus estatutos. Melhor é para a minha lei da tua boca do que inúmeras riquezas em prata e em ouro nesta vida. Muitas e muitas vezes, este salmista que se expressou com esta palavra, ele sentia aflições na vida, ele sentia perseguição, mas de todas as coisas, eles não se apartavam dos mandamentos de Deus, porque não ia adiantar nada se afastar. Faça uma reflexão agora, medite. Adianta alguma coisa se afastar de Deus? Não adianta. Nós não temos outra esperança a não ser o Deus que fez o céu e a terra. Se formos para o mundo, vamos encontrar lá com Satanás. De Satanás vai as forras. Não se iluda não, porque ele vai dar com a mão, vai tirar com a outra, depois vai te humilhar. Deus não. Mesmo você fraco na presença dele, ele diz: diga ao fraco, tu é forte, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, glórias a Deus. Esta é a mensagem de Deus para essa tarde, com este seguinte tema: a ministração é a mesma. Todos os profetas perseveraram até o fim, e até Jesus Cristo também pregou o Evangelho, e não tirou nem um tio sequer. Mas antes de mais nada, ele perseverou até o fim. Perseverou até o fim. Persevere até o fim, e você vai ver que verdadeiramente é real, e que Jesus Cristo já está voltando aí, para buscar o seu povo especial, zeloso e de boas obras. Opa, não confunda, eu não falei geloso, eu falei zeloso. Zeloso e de boas obras. Não procure vento, porque senão você vai encontrar uma tempestade. Não ande no meio de fofoqueiro, porque senão você vai ser conhecido como um fofoca. Ande com pessoas que estão assim com um propósito sincero de ver as almas ganhas e o reino de Deus cheio e preenchido dessas almas. Porque quem ganha a alma sábio é. Um galardão espera esta pessoa lá nos céus. Quem é pregador, quem é cantor, quem é evangelista, quem é sacerdote, que persevera até o fim ganhando almas para o reino de Deus, vai ser galardoado grandemente lá nos céus. Quantas pessoas, irmãos, que tem muito mais condição de fazer mais do que eu e do que vocês não fazem. Não fazem.
mas Deus há de dar conta no último dia. Não olhe para estas vidas, faça a tua parte, e Deus vai fazer a dele. Porque se eu fosse olhar para alguns, já tinha até parado, é verdade, vou parar. Mas a hora não é parar. Não é aqui o vosso descanso, como diz a palavra de Deus, mas o nosso descanso é na glória. Por isso persevere até o fim. Busque na palavra do Senhor. Escute bons pregadores, pessoas que se dedicam até o fim. Aqui na rádio tem bons pregadores. Em outras emissoras, graças a Deus, que estão tomando vergonha e estão botando pregadores também lá para pregar. Porque a ministração do Evangelho não pode sair do nosso meio. Uma coisa eu aprendi: o louvor afasta o mal, mas a palavra corta. O louvor afasta o mal, mas a palavra corta. Porque quando a ministração é a mesma, até os capirotos têm que sair correndo. Corre! Vamos pular pela janela! O miserável, a chave da porta, ele não tem nem mais. Está desabrigado ele. Ultimamente ele tem pulado pela janela do inferno. Porque a chave está na mão de Jesus Cristo. A chave da morte e do inferno. Ainda fica falando por aí: tudo isso eu te darei. O miserável não tem nada para dar. Nada é dele, tudo é de Deus. Mas vamos lá, continue perseverando até o fim. Medite na palavra do Senhor. Busque nos estatutos de Deus mesmo. Se alguém chegou para você e falou que nem tudo é o que está escrito, fuja dessa pessoa. A Bíblia diz: se chegar um outro anjo e vos anunciar um outro evangelho, a não ser esse do que já está escrito, seja anátema, seja maldito, porque a mensagem da palavra de Deus, a ministração é a mesma, e ela não pode mudar. Põe-se à disposição, e Deus vos revela lá coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele vai vos revelar coisas grandes e firmes, e você vai ver que verdadeiramente a ministração é a mesma. Que Deus possa falar mais forte ao teu coração e te iluminar mais com os mandamentos de Deus.